pós-graduando! Eu sou a professora Carolina Maiola, especialista em Educação Especial e mestre em Educação. E juntamente com a professora Eliane Venturella, licenciada em Educação Especial e especialista em Interdisciplinaridade na Educação Básica, acompanharemos você nessa trajetória de estudos. O caderno de leitura e escrita no Sistema Braille está distribuído em 5 capítulos, organizados de forma que você possa compreender o sistema da leitura e da escrita Braille, conhecer e aplicar as metodologias para a alfabetização Braille, realizar a produção de materiais pedagógicos adaptados e utilizar as tecnologias da informação e comunicação acessíveis, juntamente com o Educando com Deficiência Visual. No decorrer dos seus estudos, você encontrará sugestões de livros, filmes, sites, jogos, programas adaptados e uma vasta opção de referências bibliográficas que ampliarão ainda mais os seus estudos sobre os temas abordados. No primeiro capítulo dessa disciplina, abordaremos um pouco da história do Sistema Braille, desde o seu surgimento, as tentativas de representação da leitura e escrita para cegos. Ainda, no decorrer do texto, conheceremos alguns aspectos legais que regem o direito das pessoas com deficiência visual a materiais apropriados e adaptados às suas especificidades, garantindo maior independência na sua comunicação e na aquisição de novas informações através de textos escritos. No texto, você verá também que o Sistema Braille foi inventado por um jovem cego chamado Louis Braille, em 1825, e que corresponde a um Código Universal de Leitura tátil e de escrita em alto relevo. O Sistema Braille foi de grande aceitação para a maioria das pessoas cegas, pois além da aplicabilidade e eficiência, ele permitiu a possibilidade de viabilizar um melhor meio de leitura e escrita para essas pessoas. Diante dessa invenção, Louis Braille definiu a estrutura básica do sistema utilizada mundialmente. No Brasil, o Sistema Braille foi adotado a partir de 1854, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant. Ao analisar os processos históricos que envolveram o Sistema Braille, podemos perceber que houve grande esforço para a atualização e a unificação desse sistema no Brasil e no mundo. Com a intenção de elaborar uma política nacional para o uso, ensino e difusão do Sistema Braille, o Ministério da Educação instituiu uma Comissão Brasileira do Braille. Essa comissão estabeleceria normas e regulamentações para a unificação da aplicação do Sistema Braille. Como não poderia ser diferente, este documento também foi o norteador das propostas apresentadas no decorrer do caderno, sempre pautado nas normas estabelecidas pela comissão. Assim, você estará aprendendo e, consequentemente, aplicando um conhecimento atual e correto no que se refere à utilização do Sistema Braille. Ainda nesse capítulo, você conhecerá algumas das principais instituições que contribuem significativamente na divulgação do Sistema Braille e demais tecnologias, bem como oferece materiais, capacitação e produção acadêmica que evidenciam o que se tem de melhor na área da deficiência visual. Para ilustrar, convidamos você a conhecer um pouco mais sobre a instituição Benjamin Constant, através de um vídeo que apresenta alguns trabalhos desenvolvidos pelos profissionais e alunos inseridos nesse contexto. Veja só! O Braille constitui elemento fundamental no acesso do educando e da pessoa cega à informação, à cultura e ao conhecimento. O Departamento Técnico Especializado pesquisa, produz e distribui documentos de informação e de material especializado para as ações acadêmicas e para as atividades de vida diária. Fundada em 1863, a imprensa Braille do IBC foi a primeira no país. Atualmente produz impressos, livros técnicos e didáticos, suprindo escolas e entidades em todo o Brasil. Calendários, instrução de utilização de produtos e serviços e alfabetos são alguns de seus produtos, além da Revista Brasileira para Cegos, com assinantes em todo o Brasil e com distribuição para 23 países, e a Pontinhos, uma revista infanto-juvenil. Outras instituições e parceiras são abordadas no capítulo e você poderá, através de sites e leituras sugeridas, conhecer esses espaços e ampliar os seus conhecimentos. Bons estudos!
Estudar a grafia Braille e promover sua correta utilização é de fundamental importância ao profissional que o aplicará, pois a qualidade do material elaborado influenciará nas experiências educacionais e culturais por aqueles que o farão uso, tanto no que se refere à leitura quanto à escrita. Em cima da mesa aqui. Vamos ver quais as letrinhas que tem aqui? Vamos? Vamos ver aqui, ó. Qual é? Ó, que letrinha é essa aqui? Vamos ver. Quais? Duas mãos, Isabel. Ó, as duas mãozinhas, as duas mãozinhas. O que tem? Ponto. 2. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. As duas mãozinhas nesse aqui só que a gente tá fazendo. Depois nós vamos pegar o outro. Ó. 1, o 2 e o 3, não é? O que tem em cima? Aí o que tem aqui? A gente fez uma celinha de papel com cola, ó. Vamos ver? Toca nela pra ver. Se tá quais os pontos. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4. E esse? Quais? Uma. Ó, 1. E esse? 2. 1. Qual é o outro? 3. Isso! E o? Esse aqui. Na direita aí, qual é? 4. 5. Isso. E esse aqui? 6. 1. Vou tirar esse. Isso não dá pra tirar. Ó, 1, 2, 3. 4, 5 e o 6. Vamos formar uma palavrinha? Vamos? Então vamos lá. Qual a palavrinha? Vamos ver o que a gente consegue fazer com essas letrinhas. Pato. Vamos fazer? Onde está a letrinha P? Aqui. P. Onde está o P? Ó. Aqui. Pá. E a letrinha A. É o ponto? Qual? Eva. Aqui a gente já fez a P. Vamos botar aqui. E essa aqui é a letrinha E tem só uma. Esse aí é o ponto 1, é a letra A, né? Vamos botar o pá do ladinho do P. As duas mãozinhas. Me ajuda, me ajuda. Ó, pá. Agora, essa aqui, que letrinha é? To. Vamos ver o O. Onde tá? Esse aqui é o T. E esse aqui o O. Vamos colocar? Uma bolinha. Tem mais bolinhas, ó. Tem 1, 3, 5. Entendeu? O sistema Braille é constituído por 63 sinais formados a partir de um conjunto de 6 pontos, denominado de sinal fundamental. O espaço ocupado por ele é denominado de célula Braille ou célula Braille. Os pontos são numerados para sua melhor identificação. Assim, podemos formar sinais a partir deste espaço. Leituras com diacríticos. Pontuação. Encontramos também no sistema Braille sinais exclusivos, utilizados na leitura e escrita Braille para especificar algumas características do texto. Sinais exclusivos. Sinais para operações matemáticas. Neste capítulo, você também encontrará as normas que regem a disposição do texto Braille. Gostaríamos de salientar que o texto Braille deve assumir características muito parecidas com as dos textos escritos em tinta, lembrando sempre das especificidades da leitura tátil. Para que possamos colocar todas essas regras em prática, necessitamos de equipamentos de escrita que possibilitam concretizar essas ideias, como a reglete, máquina de escrever em Braille e impressoras. Esses equipamentos possibilitam a produção de material escrito e sua utilização pelas pessoas com deficiência visual, através de uma leitura somente possível após a estimulação dos dedos pelos pontos em relevo.
Dando continuidade aos nossos estudos, veremos no próximo capítulo os aspectos metodológicos que nortearão o profissional que atuará na estimulação precoce e alfabetização da criança cega. Olá! No capítulo 3, Aspectos Metodológicos no Ensino do Sistema Braille, estudaremos como aplicar os conhecimentos aprendidos nos capítulos anteriores. Ou seja, quais os métodos, as propostas e os materiais utilizados na aplicação da alfabetização Braille. É importante compreendermos que o desenvolvimento e a aprendizagem de uma criança perpassam por momentos onde devemos enfatizar a atividade lúdica, a utilização do material concreto, a importância de se ofertar momentos de construção de conceitos básicos aos mais abstratos. Muitas vezes, as limitações nas experiências de vida da pessoa cega, bem como as barreiras de acessibilidade física e de comunicação, podem comprometer aspectos do desenvolvimento e aprendizagem. Por isso, destacamos a importância da estimulação precoce da criança com deficiência visual, de modo a potencializar suas habilidades e diminuir as barreiras que podem as limitar. Neste capítulo, teremos a oportunidade de conhecer alguns brinquedos sugeridos por Xiao Lis e algumas propostas didáticas e metodológicas de como utilizar esses brinquedos para otimizar novas aprendizagens da criança. Ressaltamos que o ato de brincar tem seu propósito e, por isso, deve ser valorizado como estratégia educacional. E a criança cega pode e deve ser incluída nessas experiências. Mesmo sem a utilização da visão, a criança cega poderá ter a oportunidade de manusear brinquedos e objetos e desenvolver habilidades para identificar sons, texturas, temperaturas, odores, de modo a estimular os sentidos remanescentes e a utilização de um referencial perceptivo que não seja o visual. A utilização do lúdico pode ser uma estratégia pedagógica divertida e eficaz para a aquisição de conceitos e muitos deles já podem ser conhecidos e explorados desde os primeiros meses de vida. Essas experiências auxiliarão no processo de alfabetização da criança cega, pois ela agregará experiências multissensoriais à sua vida. E não se esqueça, quando você receber um educando cego para atendimento educacional especializado ou na sala de aula comum, é preciso analisar o nível de desenvolvimento cognitivo no qual a criança opera e, a partir disso, criar um plano de atendimento que ofereça a oportunidade da criança desenvolver habilidades que favoreçam novas aprendizagens, relacionadas à formação de conceitos e à utilização da leitura e escrita Braille. Olá! Este capítulo nos permitirá conhecer alguns subsídios para a confecção de textos e materiais pedagógicos adaptados que auxiliarão na prática docente, tanto no ensino comum quanto no atendimento educacional especializado. Diante disso, veremos algumas estratégias de adaptação em relevo e formas de adaptação de material cujo objetivo consiste em dar suporte para que ideias e novas construções sejam realizadas a partir dessas informações, possibilitando que o educando cego tenha acesso a novas experiências de aprendizagem.
Diante desses conhecimentos, o profissional que atuará no atendimento às pessoas cegas poderá produzir materiais de maior acessibilidade, auxiliando na promoção da autonomia do usuário, na qualidade do ensino e da aprendizagem, e na inclusão de pessoas com deficiência visual no acesso às informações presentes no contexto escolar. Para a elaboração de materiais pedagógicos adaptados, faz-se necessário realizar estudos, pesquisas, croquis, comparações para que todo o material produzido seja adequado e de boa qualidade. É interessante salientar que podemos utilizar materiais que fazem parte do nosso uso comum: botões, clips, cordões. Atenção! Além das adaptações realizadas em imagens, realizamos as adaptações em texto, que devem seguir as normas técnicas para a produção de textos em braille. Este documento orienta para que a realização das produções de texto siga algumas etapas, como a adaptação do texto, a transcrição em papel ou clichê, a digitação ou a digitalização para microcomputadores, a revisão em papel ou em clichê, a impressão em papel. E não se esqueça, a proposta de adaptação de materiais pedagógicos deve ser realizada a partir da parceria entre educação especial e educação inclusiva, no sentido de colocar em prática a acessibilidade e, assim, concretizar ações educacionais direcionadas aos alunos cegos que estão incluídos no contexto escolar e social. Desejo a você uma boa leitura e que este capítulo lhe dê base para elaborar os mais variados materiais pedagógicos adaptados, promovendo a acessibilidade de ensino e aprendizagem adequados e de qualidade à criança com deficiência visual. Olá! Chegamos ao capítulo 5 do nosso caderno, cuja ênfase daremos às tecnologias da informação e comunicação, as TICs. O objetivo de estudarmos sobre as tecnologias da informação e comunicação consiste em conhecermos essas tecnologias e promovermos novas formas de aprender e ensinar, bem como produzir, comunicar e representar conhecimento, favorecendo a inclusão social. O surgimento das TICs possibilitou à pessoa cega a utilização do computador de forma que esta pudesse ser de grande auxílio na vida deles. Diante disso, o uso de recursos metodológicos poderão minimizar as dificuldades de acesso ao conhecimento e de colocar a pessoa cega em condições similares às pessoas videntes. Neste capítulo, veremos alguns dos principais leitores de tela e programas com síntese de voz, que consistem em programas que, interagindo com o sistema operacional do computador, capturam toda e qualquer informação apresentada na forma de texto e a transforma em uma resposta falada utilizando um sintetizador de voz. Dentre os leitores de tela, destacaremos neste texto JAWS, NVDA, Virtual Vision, Orca e DOSBox. Além desses leitores de tela, conheceremos um pouco mais sobre o papel que a audiodescrição está desempenhando na vida social e cultural das pessoas cegas. Você já teve contato com esse tipo de trabalho? A audiodescrição consiste em transformar imagens em palavras, para que as informações transmitidas visualmente sejam acessadas pelas pessoas com deficiência visual, através da descrição. Assim, materiais audiovisuais como filmes, novelas, peças de teatro, cinema, podem estar acessíveis para as pessoas não videntes. Você ficou interessado por esse tema? Apresentamos no decorrer do capítulo alguns filmes com audiodescrição para você conhecer melhor esse belo trabalho. Prezado pós-graduando, finalizamos esta videoaula convidando você a mergulhar nessa gama de informações e conhecimentos acerca da leitura e escrita braille, da produção de material pedagógico adaptado e das tecnologias que tornam acessível à pessoa cega sua inserção às informações presentes no contexto social. O caderno de leitura e escrita braille é essencial na sua formação, pois ele lhe proporcionará suporte para realizar um atendimento adequado às pessoas cegas, oferecendo qualidade em serviço educacional e de orientação em espaços escolares e familiares da criança.
Diante disso, a função deste caderno vai além do cumprimento dessa disciplina. Ele servirá como material de apoio nos atendimentos que serão realizados por você, mostrando de forma didática as metodologias, as estratégias e os materiais para uso com seu aluno. Desejamos a você muito sucesso nessa caminhada e bons estudos!